aqui não é muito a minha área não, né? Mas eu, de vez em quando, me chamam para bater um papo e o meu tio falou, por que você não vai lá conversar um pouquinho? Tem tempo que você não vai, traz algumas ideias novas. E aí eu falei, beleza, vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Mas eu sou professor, gente, né? Eu sou publicitário de formação, né? Tenho mestrado em comunicação, minha área mesmo é ser professor. E aí, o bate-papo aqui vai ser mais com cara de sala de aula do que com cara de palestra, tá? Então, ó, vocês não vão ficar o tempo inteiro apenas recebendo informações, tá? Eu acho que, como o Zé disse, acho que nessa introdução que ele trouxe pra gente, eu acho que é o momento da chácara da gente começar a colocar a gente em prática nesse processo. Muito mais do que apenas receber, porque a gente está muito tempo só recebendo, e a nossa prática nesse dia a dia? De que forma que a gente está colocando isso? E mesmo que seja uma prática pequena, mesmo um com o outro, né? Levar isso de alguma forma para as pessoas que estão à nossa volta. É mais ou menos esse bate-papo que eu quero que a gente tenha aqui hoje, né? E a temática que eu escolhi para a gente fazer isso é o capítulo 27, está lá, Pedi e obtereis. Gente, é um dos capítulos mais bonitos do Evangelho. Assim, eu como curioso, né, talvez eu seja aquele espírita mais curioso do que aquele que é deslumbrado, realmente sensitivo. Eu tenho algumas curiosidades sobre esse capítulo. Não sei se vocês já estudaram, já buscaram algumas referências. Pedi e obtereis está nos 4 evangelhos, né, do Novo Testamento. Nos 4 evangelhos. Está lá em Mateus, está em Marcos, está em Lucas e está em João. Está em situações diferentes. Kardec tentou trazer isso de uma forma a mostrar uma variedade de possibilidades sobre como pedir e obtereis. Eu vou trazer 2 e a gente vai discorrer a partir disso. Pode ser? Vamos lá? Lá em Mateus, capítulo 7, eu vou ler boa parte do capítulo para a gente chegar aonde está escrito, né, onde que Jesus mesmo falou essa máxima de pedir e obtereis. Começa assim, ó. Não julgueis para não serem julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e à medida que usarem, também serão usados para medir vocês. Antes de começar a pedir, na passagem está dizendo para a gente não julgar. A gente começar a olhar cada situação à nossa volta com um pouco mais de humanidade. Porque a gente fica muito ligado a essa frase. Deus é meu Pai, eu vou pedir e Ele vai me dar essa graça. Deus é meu Pai e eu vou conseguir realizar alguma coisa. Porque é bom, né? Ganhar alguma coisa, muitas vezes é até, sei lá, fácil. Só que a passagem toda, ela começa diferente. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Como você pode dizer a seu irmão, deixai tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita. Tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do seu olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, não atire pérolas aos porcos, caso contrário, estes pisarão, e aqueles que, voltando-se contra vocês, o despedaçarão. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta se abrirá. Antes de pedir, nos coloquemos numa situação de enxergar como realmente somos. É muito fácil a gente julgar o outro pelos erros que eles cometem, pedir bênçãos para nós, para o nosso benefício, antes de nos colocar na situação de entender qual que é a nossa humanidade. Mateus, quem gosta de ler os evangelhos, né, eu estou muito curioso com relação a isso ultimamente, né? Há um tempo atrás eu também li até alguns mais e alguns outros comentários. Ele foi um dos apóstolos narradores. Ele narrou a vida de Jesus.
É como se ele contasse de forma sequencial tudo o que estava acontecendo. É diferente de outros evangelhos. Evangelhos que são mais delicados, que buscam a gente entender a vida de Jesus um pouco mais com o nosso sentido interior. E o que eu mais gosto, que tem essa percepção, é o Evangelho de João. E aonde que tem no Evangelho de João o pedi e obtereis? Está lá no capítulo 15. E ele fala assim, ó: eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. João, que era muito mais sensitivo, ele traz a palavra de Jesus no sentido de nos colocar dentro desse local de aprendizado. E Jesus foi muito claro. Olha, nessa árvore que dá frutos, eu sempre vou te ajudar a podar. Vou te ajudar a dar mais frutos. Só tem um pequeno detalhe. É este aqui, ó. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Chegou o momento. Se vocês permanecem em mim e as minhas palavras permanecem em vocês, então pedirão o que quiserem e será concedido. É muito claro. Eu preciso primeiro, antes de pedir, sentir a minha humanidade. Sentir Cristo em mim. Tendo isto, tudo aquilo que será pedido me será concedido. E a gente vai discorrer sobre esses dois pensamentos. Mas antes, a gente vai fazer algumas relações. E como eu disse, vai ter mais cara de aula, tá? Do que de palestra. E a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, eu quero uma participação direta. Eu acho que todo mundo sabe responder que pergunta é essa. Quem é Deus? Questão número 1 do Livro dos Espíritos, gente. É? O que é Deus? Causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, o que mais? Tudo isso que vocês estão falando, Kardec depois vem organizar o pensamento lá na Gênesis, ele fala que isso tudo são atributos de Deus. Vocês ainda não me disseram o que é Deus. Isso é um atributo. Eu preciso entender o que é exatamente, como é que isso funciona, de que forma funciona. É uma energia que nos envolve e nos deixa mais forte. Essa brincadeirinha de perguntar o que é uma coisa que todo mundo faz, porque a gente, enquanto ser humano, só funciona assim. Uma das coisas que eu costumo dar em teoria de comunicação é uma ciência chamada semiótica. Vocês conhecem essa palavra? Já ouviram falar? Não? A semiótica é a ciência das representações. É assim, ó, antes de você aprender qualquer coisa, sobre qualquer coisa, biologia, matemática, comunicação, você precisa aprender a representar aquilo que você está aprendendo. E esse é um processo comum ao ser humano. Outros seres, não conseguem desenvolver isso. Talvez essa seja uma das características mais importantes do nosso processo de inteligência.
Eu vou melhorar o pensamento, vou deixar mais claro. Quer ver? Augusto, me fala o que é uma cadeira. Descreva para mim o que é uma cadeira. Um móvel de sentar. O que mais? Como é que ele é feito? Quatro pernas, um encosto, vai ter braços. Toda vez que eu falo alguma coisa e você reconhece, naturalmente eu sou capaz de pensar sobre isso. Quem tem uma moeda aí para me dar? Uma moedinha. Ó, a Fernanda tem. Não, tem? Não, gente, cadê a moedinha? Ninguém tem uma moedinha no bolso? Ninguém? Ah, não é possível que vocês não tenham uma moedinha. Hã? Pix, agora tudo é Pix. No carro tem. Tudo bem, me dá uma fichinha sua, é como se fosse uma moeda. Tem aí? Olha só, temos uma moeda. Muitíssimo obrigado. Como é que é seu nome? Obrigado, Gislane. Ó, a nossa cabeça funciona como uma moeda. Sempre. Toda vez que eu vejo um lado, automaticamente eu penso no outro. Isso é a base da semiótica. É assim que funciona o nosso pensamento. E não adianta eu querer pensar diferente. Quer ver? Vamos fazer um testezinho simples aqui, ó. Gente, não pensa na cor azul. Valendo. Não pensa numa cadeira. Sabe como é que isso chama? Isso chama duas palavrinhas difíceis. É chamado de significante e significado. Para tudo que a gente faz na vida, qualquer materialidade que a gente tiver, que é um significante, a gente vai dar um significado para ele. Já viu que tem gente que não sabe do assunto que está acontecendo e vai lá dar uma opinião? Né? Ou seja, a gente precisa entender as coisas à nossa volta. Somos assim, gente. Ser humano é assim. É sempre essa moedinha. Muitíssimo obrigado. Ela já ajudou a gente no nosso exemplo. O nosso pensamento, ele é sempre com duas faces. Para cada coisa que nos apresenta, eu preciso de um significado. E aí eu vou de novo perguntar: quem é Deus? É o que me mantém viva, me mantém forte. O que é Deus para você? Tranquilo, esse é um atributo. A nossa inteligência, ela é muito limitada. E aí, quando a gente fala de uma coisa muito, muito, muito maior do que nós, muito maior do que a nossa percepção, a gente tem muita dificuldade de dar para isso significado. E aí, o que a gente faz quando a gente não sabe o significado das coisas? A gente começa a criar referências mais próximas da gente. Eu tenho certeza absoluta que em algum momento da vida de vocês, mesmo que quando vocês eram bem crianças, vocês pensavam que Deus era um senhorzinho, não era? Já que ele fez o mundo, né? Então ele é muito velho, né? Ele é bem antigo. E aí, sei lá, sentado no trono, com barbas de um jeito, cabelos de outro, porque a gente começa a associar aquilo que a gente reconhece. Isso é natural, é do ser humano. Então, toda vez que a gente pensa em Deus, a gente quer humanizar esse sentimento. Só que é um processo difícil. Mas a gente já evoluiu um pouquinho, né? A gente já está há um tempo andando aí no caminhar evolutivo. E se a gente ajudar e pegar os espíritos para nos auxiliar nesse significado, talvez a gente pode achar algumas coisas como essa. Lá no livro dos Espíritos tem essa pergunta, ó. Os espíritos veem a Deus? E a resposta é simples, muito simples. Somente os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os inferiores o sentem e o adivinham.
Você acha que você está na primeira ou na segunda categoria? Eu também acho que eu estou mais próximo da segunda do que da primeira. Então, não vamos nos deixar inquietos. A gente ainda não consegue ver Deus. Os espíritos superiores já nos disseram. A gente apenas o sente e o adivinha. Toda vez que eu quero dar significado a Deus, eu começo a trazer alguns atributos que é um adivinho que eu começo a fazer sobre ele. Mas uma coisa eu já consigo fazer. Coloca a mão no seu coração aí. Você sente ele? Beleza. Os espíritos estão falando que a gente também é capaz de sentir Deus. Se a gente é capaz de sentir Deus, talvez a gente está esquecendo de quando em quando começar a colocar a mão no coração. A fechar os olhos e começar a olhar à nossa volta com os olhos fechados. A começar a escutar o que não é o barulho ao nosso redor. Porque eles já disseram que a gente é capaz de sentir Deus. Eu, como não sou um bom palestrante, eu gosto de exemplos de quem é. Haroldo Dutra, uma palestra que eu vi há pouco tempo atrás, ele fez essa mesma brincadeira que a gente está fazendo aqui. E ele falou que a melhor forma da gente tentar dar significado a Deus é pensar no oxigênio. Lá. Aí eu vou tentar fazer a mesma coisa que ele fez. Quer ver? Ó? Gente, dá uma respirada aí. Você conseguiu sentir que esse oxigênio entrou em você? E esse oxigênio que entrou em você, ele não estava ao seu redor? Ele já não estava aí? E aí, mesmo que eu não pare para pensar sobre ele, ele continua entrando em nós. A todo tempo continua entrando em nós. E eu posso fazer esse exemplo com qualquer outro exemplo. Vamos pensar, gente, ó. Água. Lá na água tem muitos seres vivos. Esses seres vivos estão mergulhados nessa água. O que faz esses seres vivos continuarem vivos? O oxigênio, ele é tão fluido. Ele é um dos... a Fernanda é farmacêutica aqui. Já estudou um pouquinho sobre produtos químicos, né? E sobre a composição química. É um dos gases mais fluidos. Ele é capaz de, apesar da densidade da água, também estar presente na água. E aí, seres que têm uma outra forma de sentir, também sentem e precisam do oxigênio. Então, talvez a forma, na nossa pequenez, na nossa inferioridade, mais fácil de fazer uma associação sobre o que é Deus realmente, é toda hora se lembrar disso. Se eu não estou próximo de Deus, para e respira. A forma mais fácil da gente sentir algo que é muito maior do que a gente. Muito maior do que a nossa própria ideia de significado do que seja. E esse é um exemplo, gente, rasteiro, pequeno, mas é o que a gente consegue entender. E esse oxigênio está em todo lugar. Deus está em todo lugar. Vamos voltar lá para o que a gente viu agora há pouco dos evangelistas, né? Mateus falou que primeiro, para pedir alguma coisa para esse ser maior, eu preciso começar a olhar o meu companheiro. Não foi isso que ele disse? No julgar. E aí João já disse que eu preciso estar em Deus. Sentir realmente para que, de algum modo, aquilo que eu sinto, eu consiga receber de novo. E uma das coisas que a gente vai tentar fazer aqui na nossa palestra é começar a nos aproximar desse sentido. A gente tem muito essa ideia de que o entendimento dessa passagem é muito simples. Eu vou aprender a orar, existe a melhor forma de orar,
e Deus vai me dar um retorno sobre esse processo. Mas, gente, há uma ferramenta conduzindo tudo isso. E a ferramenta é esse corpo aqui. E esse corpo material, que também é espiritual, é capaz de sentir Deus. Não é isso que a gente acabou de ver aqui? Lá na Gênese, Kardec vem completar esse pensamento. Ele fala que não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreender Deus, ainda nos falta o sentido, que só se adquire com a completa depuração do espírito. Os espíritos superiores veem e compreendem. Não é isso que está dizendo lá? Só que eu acho que esse ver Deus é muito mais amplo do que apenas olhar e perceber. Como é que os homens conseguiram ver o oxigênio? Vocês já pararam para pensar nisso? Já sabem da existência do oxigênio há muitos anos. Como é que eles conseguiram? Nunca viram. Nunca viram. Eles só viram gases e outros elementos químicos que são muito mais densos. E eles conseguem ver uma mancha, né, dentro dessa estrutura. Aí eles fazem uma conta matemática. A conta matemática é assim, ó. Existem algumas coisas que estão aqui manchados, que são mais densos, e outras coisas que não são. Essas outras coisas que não são ocupam volume. E aí esse volume, então, só pode ser de oxigênio. Então vai demorar muito para a gente ver Deus. Pode ter muita coisa lá que nós não sabemos o que é. Muita coisa. A gente acha que é tudo oxigênio, talvez nem seja. Nem seja. Até porque os espíritos nos falaram que tudo é componente de uma matéria só. E essa matéria só ela é condensada em diversos volumes, né? Que é o fluido cósmico universal. E a gente percebe um tipo de densidade dele, que é um tipo muito, 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 muito denso. A gente não consegue perceber Deus à nossa volta. E os espíritos inferiores falaram que a gente consegue. Então a gente tem que começar a apurar essa ferramenta nossa. Falei que era uma aula. A gente vai aprender a depurar a nossa ferramenta, o nosso corpo, para tentar entender um pouquinho sobre isso. Lá no Livro dos Espíritos, depois completado lá na Gênese, Kardec trouxe, pelos ensinamentos dos Espíritos, o nosso processo evolutivo. Vocês conseguem descrever o que está escrito nessa mensagem ali? O que está escrito ali? Eu falei que era uma aula, vocês têm que participar comigo. Do átomo ao arcanjo. Existe, inclusive, um dos tópicos lá no Livro dos Espíritos falando sobre o nosso processo evolutivo, que começa do átomo e vai até o arcanjo. Num determinado momento, que eu não sei qual, eu coloquei mais ou menos no meio ali, um pouco para cá, na verdade, menos do que o meio, que eu acho que a gente está muito antes do meio do processo evolutivo, tem a gente. Imagina que é você, sou eu, que é cada um de nós. E aí esse processo evolutivo, ele se dá mais ou menos assim, ó. Quando éramos átomos, e Deus nos fez a nossa imagem, não é isso? Né? E colocou de alguma forma a sua centelha em nós, Deus estava lá, nesse fluido cósmico principal ou do princípio, que é essa parte menor que a gente consegue perceber. E esse processo evolutivo, até chegar na nossa humanidade, aconteceu de forma contínua, sem alguma coisa chamada consciência. E esse processo contínuo é como uma planta que é plantada no solo e precisa de um tempo para germinar, crescer e ficar na sua forma adulta. E a gente foi evoluindo. Passamos aí pelos minerais, passamos pelos reinos animais, até chegar no homem.
Não é tema da palestra falar sobre isso, mas é tema da palestra falar o que aconteceu quando a gente virou homem, ser humano. A gente ganhou um presente. O presente está escrito ali, chamado de livre-arbítrio. E aí, muitas vezes eu tenho um entendimento meio equivocado do livre-arbítrio. Eu sei qual que é o entendimento de vocês. Se fosse para vocês me responderem, o que é o livre-arbítrio? Escolha. Liberdade. Consciência dos atos. Boa. Eu vou ser mais filosófico. Posso? Eu acho que é mais ou menos assim, ó. Chegou um momento em que Deus falou assim: meu filho, chegou a hora de você se ver em mim. Nesse momento agora, a partir desse momento, aquilo que acontece com você, ele é decorrente de uma percepção sua de mim. Vamos explicar melhor? Antes eu não sabia, eu não tinha a percepção de que eu era uma parte desse todo. E agora eu tenho essa percepção. E aí quando a gente fala assim, ó, o livre-arbítrio é uma escolha, quer dizer então que toda vez que eu escolho esquecer que Deus está em mim e que eu consigo senti-lo, eu estou tentando cada vez mais esquecer esse presente. Gente, eu estou falando de mim. E aí eu espero que vocês se veem nessa fala. Eu erro mais ou menos umas 100 vezes por dia. E estou sendo aqui generoso, bem generoso, né? Toda vez que eu faço uma escolha que eu sei e percebo que ela é diferente daquilo que sou, eu começo a tentar esquecer Deus em mim. Quando os espíritos falaram assim, que os espíritos superiores são capazes de ver e compreender, essa parte eu acho mais legal, compreender Deus, é que eles não mais esquecem que Deus está neles. Talvez não é uma forma mais interessante de perceber o livre-arbítrio? Porque quando a gente se coloca como o decisor da tomada de decisão, na verdade a gente está atrasando ou não o nosso processo. Lá, no processo evolutivo que os espíritos nos falaram, eles não falaram assim, ó, do átomo ao arcanjo, mas o homem pode ficar ali quando ele quiser. Ele falou que é do átomo ao arcanjo. Se é do átomo ao arcanjo, é como se eu viesse de Deus e a ele eu retornaria. Então, toda escolha que eu faço que é diferente disso, é porque eu estou querendo esquecer Deus em mim. E isso funciona no nosso cérebro aqui de uma forma bem interessante, né? E é isso que a gente vai tentar falar aqui um pouquinho. Eu não sei se vocês prestaram muita atenção na leitura do Evangelho, mas eu vou trazer algumas partes que foram ditas lá e a partir disso a gente vai discorrer aqui, tá? Sem dúvida alguma, há leis naturais imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Você sabe o que significa um abrogado? O Evangelho tem umas palavras difíceis, né? Vamos ler de novo o sentido? Ó. Sem dúvida alguma, leis naturais imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Você não pode tomar para si essa decisão. Se alguma coisa já foi definida, rogada, feita, eu não posso abrogá-la. E aí aquela definição de livre-arbítrio começa a fazer mais sentido. Então, toda vez que eu tento escolher alguma coisa que não é Deus em mim, vamos lembrar dessa frase.
Sem dúvida alguma, há leis naturais imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Não é porque eu quero que seja assim, que vai ser assim. E de novo, então o livre-arbítrio, ele é uma condução, uma consciência nossa para um processo que já está determinado. Haverá evolução. Vamos ler, continuar. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai de uma grande distância. Cara, só essa frase para mim já é uma aula. E ele ainda fala assim, nada então pode ser abrogado, a minha escolha, mas também não tem nada planejado tintim por tintim. Não há um destino. Há um processo. E esse processo, ele está acontecendo. E aí, toda vez que eu me afasto desse processo, eu estou tentando trazer para mim essa decisão. Por isso que Deus deu a consciência. Vá seguindo da forma que você achar mais importante. A gente vai tentar fazer algumas analogias aqui para a gente entender essa parte. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nós temos consciência dos atos. Só que a gente tem que entender que a gente não tem o controle absoluto do processo evolutivo. Vai chegar uma hora, que está chegando inclusive, que o processo evolutivo ele vai caminhar sem a gente, se a gente não quiser. Né? A gente já viu aqui, algumas palestras nos falaram sobre isso, sobre o processo de transição planetária. Tudo está caminhando. E se no nosso livre-arbítrio a gente conseguir não caminhar, ficaremos. O processo ele não pode ser tomado pela gente. Né? Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos sem cogitar de evitá-los. Não deverá ter procurado desviar o raio. Deus não lhe otorgou a razão e a inteligência para que se deixasse sem serventia, a vontade para não querer e a atividade para ficar inativo. Tudo isso foi o presente que veio junto com o livre-arbítrio. Olha só, o que veio para a gente? Veio a ortoga da razão, né? O processo lindo da nossa vontade e a nossa possibilidade de agir com a vontade e com a razão. São dois pontos com os quais a gente pode tentar fazer. Gente, na teoria é lindo. Na prática é muito difícil. É muito difícil, né? É muito complicado. E aí depois lá no item 7 ele fala assim, ó: concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece. Vamos ler de novo. O que a gente quiser, a gente vai ganhar. Concedido vos será o que quer pedirdes pela prece. Fora ilógico dizer que basta pedir para obter. E fora injusto acusar a providência se acede a toda súplica que se faça, uma vez que ela sabe, melhor do que nós, o que é para o nosso bem. Vamos fazer algumas analogias? Ele está falando ali, sem exceção. Se a gente pedir, a gente vai ganhar. Mas isso não quer dizer que isso tem que ser de acordo com a nossa vontade, que a gente não pode abrogar a tomada de decisão. E uma coisa é certa, se Deus está em nós e nos fez, Ele vai querer sempre o nosso bem. Quando eu era pequeno, eu ia muito para a casa da minha avó materna. Eu estudava numa escolinha que ficava exatamente embaixo do prédio dela. E, sei lá, desde que eu me entendo ali, 6, 7 anos, eu pedia para minha mãe, você vê a ligação que eu tinha com a minha avó, né? Para minha mãe que eu queria almoçar lá e ficar com a minha avó um tempo, né? Então eu ia sozinho, né? Pequenininho mesmo, subia lá e ficava com ela. Eu tenho muitas memórias dessa época, muitas. E aí, pensando nessa palestra, muitas coisas vieram me à tona, né? E aí eu me lembro de uma vez, só como é que é a memória da gente, né? Como é que a gente vai aguardando processos. Eu me lembro de uma vez que ela estava cozinhando, terminando o almoço e cortando um monte de coisa assim, com uma habilidade muito boa, assim, né?
Eu até hoje não tenho habilidade nenhuma, né? A gatinha sabe disso. Eu cozinho alguma coisa, né? Mas nesse dia, sei lá, de uns 6, 7 anos, eu falei para minha avó, vó, eu também quero aprender a mexer com a faca. E ela foi clara e sem dúvida. Não, você não vai mexer com a faca. Não vai mexer com a faca. Não vai. Eu lembro que eu fiquei chateado, eu queria aprender a fazer aquele corte, fiquei brincando com outras coisas para tentar pegar essa ideia. Cara, essa memória ficou na minha cabeça. E aí, muito tempo depois, né? Minha avó já estava de muita idade, namorando lá em Santo Antônio, né? Ela fazia pizza, lembra, Dani? Né? E aí teve uma vez, né, já adulto, já tinha filho, né? Que ela me entregou a faca para cortar a pizza, para servir para todo mundo. E essa memória voltou na minha cabeça de forma instantânea. Gente, muitas vezes o que a gente pede não é que a gente não vai ganhar. Quer dizer que a gente ainda não está pronto para usar essa ferramenta. Minha avó tinha muito mais consciência da vida do que eu, uma criança de, sei lá, 6, 7 anos. Eu acho que no processo evolutivo do mundo, a gente é uma criança de 6, 7 anos pedindo uma faca. Aí a gente pede, e a gente pede, e a gente pede, e fica nervoso, grilado, chateado, porque não ganha. Dá birra, e dá birra, e dá birra, porque a gente não tem a faca. E se a gente começar a usar a nossa faculdade, que veio junto com o nosso livre-arbítrio, não foi? Que a gente falou agora há pouco, que é a nossa razão, para entender que talvez esse processo que a gente está pedindo pode acontecer daqui a pouco. Né? Esse processo pode acontecer daqui a pouco. E aí eu quero fazer uma... Você me ajuda? Quero fazer uma dinâmica. Falei que era tipo sala de aula, né? Vocês não acreditaram em mim? Ó, eu vou dar um presente para vocês também, tá? Vamos lá. Me ajuda aqui. Vocês vão passando. Eu vou dar um caderninho para cada um de vocês. Tá, você quer um também? Toma. Será que dá para todo mundo? Tem 60. Se não der, vai passando lá para trás lá. Me ajuda a ver se todo mundo ganhou. Pega o lápis, passa para frente aí enquanto eu vou falando. Vai lá. Passa a sacola, vai passando os lápis. Você me ajuda? Beleza. Ó, de novo, essa ideia não é minha, né? Eu não sou muito bom de ter, assim, ideias inovadoras. Mas a gente vai apropriando daquilo que a gente vai aprendendo. Às vezes eu vi uma palestra que eu achei muito interessante sobre esse tema, que me marcou muito, e aí eu guardei essa experiência. Isso aí é de vocês, tá? Ó, e é de vocês, assim, seu e só seu. Posso mostrar para o meu marido, para minha esposa? Eu preferiria que não. Tá? Posso mostrar para minha mãe, para o meu pai? Também não. Tá? É um segredo seu. Você sabe o que você vai colocar aí agora, nesse momento? E a gente vai datar. Lembra que acho que a gente parece uma criança de 6, 7 anos? E a gente tem que esperar o momento de poder usar a faca como ferramenta? Você vai colocar a data de hoje. Hoje é 20, não é isso? 20, isso. 20 de abril de 2024. E aí você vai, nessa data, você vai fazer um pedido, que é seu pedido de hoje. Sabe aquela ideia que você teve quando você levantou, que você queria mudar alguma coisa em você, que você queria que mudasse alguma coisa próxima de você,
você vai colocar aí. É seu, só seu. Guarda, escreve aí, é só seu. Você vai guardar, não precisa mostrar para mim, nem para ninguém. Fala, Aline. Já que é aula. Aula, lógico, é assim, ó. Esse caderninho é seu. E aí você vai colocar a data de hoje, né? E aí depois da data de hoje você vai colocar um pedido seu. Alguma coisa que você queria mesmo. Sei lá, você acordou com aquela angústia e aquela necessidade de pedir a Deus ou pedir que isso realizasse. É uma coisa importante. Não importa o que seja. Não estamos aqui brincando para quem é mais evoluído ou menos evoluído. Eu quero a paz no mundo. Não, gente, é uma coisa sua. Uma coisa que você quer mudar em você. Uma coisa que você quer mudar no seu contexto. Que você vê que é importante, que você coloque isso para fora. Eu quero que você coloque aí e guarde. E esse caderninho é seu. Estou te dando um presente, tá? Presente aqui da Chácara Fraternidade. E aí depois você guarda na sua bolsa, guarda no carro, tá? Fique à vontade. O que eu quero que você faça com esse caderno? Você espere um pouco. Que você espere um pouco e veja quanto tempo demora para que esse pedido seu seja realizado. E depois, de forma íntima, você lembra de mim, né? Você fala assim, ó, naquele dia que eu recebi esse caderninho, eu entendi que esse processo do pedido e a realização dele é uma consequência diversa. Pode acontecer de diversas formas. A forma que essa resposta vai chegar até mim é uma forma que só eu vou entender. E aí você não precisa me contar de novo. Se um dia você me encontrar aqui na chácara, tudo bem, né? Chega no lado assim e fala, ó, lembra aquele dia do caderninho? Deu certo. Se não der certo agora, vai chegar o momento. Vai chegar o momento que, como a minha avó me entregou a faca para eu cortar a pizza, vai chegar o momento que Deus, ele que disse lá, deixa eu voltar. Cadê? Volta. Cadê? Concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece. Vai chegar esse momento. E aí os outros itens são bem interessantes para a gente aprender. Bora lá? Fala assim, ó, no item 8. O homem se acha perdido... Ele conta uma parábola, né? O homem se acha perdido no deserto. A sede martiriza horrivelmente. Desfalecido, ele cai por terra. Pede a Deus que o assista e o espera. Assistir no sentido de cuidar, né? Nenhum anjo lhe virá dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar os caminhos que tem diante de si. A gente pode receber esse tipo de resposta. A gente pode... Aquilo que a gente pediu pode ser atendido por esse tipo de intuição. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Por um movimento maquinal, reuniu todas as forças que lhe restam e ele se ergue, caminha e descobre ao longo um regato, né? Um cantinho de água. Ao divisá-lo, ele ganha coragem. A coragem, ela é uma consequência de uma ação, não é? O que é coragem? Eu falei que era aula, né? A palavra coragem é linda. Eu venho da comunicação, né? Tem gente que tem, no dia a dia, gosta de fazer palavra cruzada, né? Como, sei lá, passatempo. Sabe o que é meu passatempo? Etimologia das palavras. O que as palavras significam? Da onde que vieram as palavras? Né? Coragem, ela é uma derivação de coração. É a ideia de cor. É algo que é feito por dentro. Porque decor é algo que você sabe sem falar para ninguém, não é? Você aprendeu e está dentro de você. Então é um processo interior. Só que é uma palavra com dois radicais. A outra parte da palavra é a ação, é agir. Então é quando o coração age.
É quando eu tiro alguma coisa que vem de mim e coloco no meu dia a dia. É uma palavra bonita demais, não é? Então, quando você, sei lá, é beneficiado, aquilo lhe deu coragem. Só que aí, lembra do livre-arbítrio? Lembra do livre-arbítrio? E aí chega uma hora que a gente pode falar assim, ó. Se esse homem tem fé, ele vai exclamar: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me destes. Se ele não tem fé, o que ele vai falar? Que ideia boa eu tive! Ele está escrito aqui, não é eu que estou falando não. Que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez do caminho da esquerda. Eu sou bom demais. Eu consigo perceber tudo que está à minha volta. Lembra do livre-arbítrio? Vocês falaram para mim que é escolha. E eu disse para você que não é só escolha. É uma percepção dessa centelha. Gente, há minutos atrás ele estava morrendo. Aí ele teve uma intuição que possivelmente não é sua. E é o que acontece com a gente todo santo dia. Vou responder a alguém. Alguém fala assim, responde não. Aí você toma uma decisão mais acertada. Recebe uma fechada no trânsito, você já vai... Aí você dá uma segurada e consegue responder. Você já está infeliz com a pessoa há muito tempo e ela ainda vem falar com você sobre aquele mesmo assunto. Às vezes uma intuição que não é só sua. A gente está sempre amparado, mas o que cabe a gente nesse processo? A gente entender que a gente não é mais criança. Porque ele continua assim, ó, lá no item 8. Porque o bom Espírito não lhe disse claramente: segue este caminho e encontrarás o que necessita. A gente é essa criança birrenta ali, ó, que quer que alguém fale pra gente, ó, faz isso. É que a gente quer que alguém aparece lá no deserto e fale assim, ó, fulano, vira pra direita. E aí você ainda quer não ter a responsabilidade de virar pra direita. Se der alguma coisa errada, você ainda falar assim, foi ele que disse. A gente é essa criança que quer uma resposta a qualquer minuto, a qualquer instante. Aquela ali, ó. Vou continuar lendo, está no Evangelho. Porque o bom Espírito não lhe disse claramente, segue este caminho que encontrarás o que necessita. Porque se não lhe mostrou para guiar e sustentar no seu desfalecimento, dessa maneira teria convencido a intervenção da providência divina. Agora há pouco a gente leu uma frase, que eu falei para vocês que é a mais bonita do capítulo, que fala assim, ó, eu não posso tomar para mim a evolução do mundo, mas também não posso falar que é tudo uma questão de destino, porque eu ainda tenho a consciência dessas escolhas. Então, Deus não pode chegar lá e toda hora te falar que é ali, que é acolá. Não pode vir toda hora e falar os 10 mandamentos. A gente quer toda hora alguém melhor do que a gente dizendo o que precisa ser feito. Gente, o errado é nós. Eu sou aquela criança birrenta ali. Eu fui birrento hoje cedo. Ontem. Não sei se vocês foram, eu fui. E a gente é essa criança aqui, ó, que fica com medo das tomadas de decisão porque a gente quer uma solução para esse processo. E não é eu que trouxe a analogia da criança, não. Aqui, ó. Primeiramente, para lhe ensinar que cada um deve ajudar a si mesmo e fazer uso das suas forças. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança que nele deposita a criatura e a submissão desta à sua vontade. Aquele homem estava em situação de uma criança que cai e que, dando com alguém, se põe a gritar e fica à espera que venha se levantar. Se não vê a pessoa alguma, aquela criança que estava dando birra... Quem é pai aqui? Eu fiz isso com o Gabriel uma vez e ele ficou muito melhor, mas na hora ele ficou com muita raiva de mim. Né? Ele devia ter ali uns 3 anos, 4 anos, lembro direitinho disso. Estava na ReHap, né? E aí ele sentou no chão, esperneou, gritou, queria o brinquedo de qualquer jeito, fez um escândalo, tamanho na loja,
E aí quando eu vi que ele baixou a cabeça para baixo assim, eu sumi da frente dele. Sumi. Aí eu fiquei escondido lá. Aí ele chorando, me procurando. Aí de repente ele viu que não ia adiantar, levantou. Eu só me procurar para cá, procurar para lá. Eu estava já na porta da loja. Depois já falei que com aquela birra a gente ia embora nesse momento. E iria comprar um presente para ele. Eu entrei no carro e fui embora. E aí talvez ele entendeu que talvez essa birra desse jeito não ia resolver muitas coisas. Mas eu também dou birra. Eu também sou o Gabriel de 3 anos. E aí eu fico lá na loja de brinquedo da vida, esperando que alguém me pegue no colo e que de alguma forma me leve para algum lugar. Só que eu não posso, né? Eu já não tenho mais 3 anos. Acho que vocês também não têm mais. E a gente já tem muita coisa. Né? A gente já tem a consciência do livre-arbítrio, a consciência das nossas tomadas de decisões. E aí eu vou falar um pouquinho sobre como isso se dá na gente e fora da gente. O restante do capítulo fala sobre a prece, já que é o tema do capítulo, né? E como ela acontece. Os Espíritos falaram que Jesus nos disse, né, que é só pedir que a gente vai receber, que a gente vai obter. E aí os Espíritos falaram para Kardec que a prece é uma invocação. Gente, de novo, o que significa a palavra invocação? Enquanto eu bebo uma água. Invocação parece que a gente está, sei lá, recebendo alguma coisa, né? É exatamente o contrário. Invocar é pedir alguma coisa. É chamar alguma coisa. É gritar alguma coisa. Não é receber. De novo, a gente está de novo com a criança. A gente já quer receber antes de pedir. Então, prece, vou ler de novo, é uma invocação. Mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter objeto a um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Os Espíritos falam que a prece, como invocação, ela pode ser de 3 formas, né? Quem gosta dessas coisas bem organizadinhas, ó, tá aí, ó. Então a prece pode ser um pedido, ela pode ser um agradecimento ou pode ser um louvor. Eu posso me sentir grato, né? Sentir essa presença de Deus em mim e externalizar esse processo. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. E as preces feitas a Deus escutam os espíritos incumbidos na execução de suas vontades. Gente, como é que os espíritos escutam a nossa prece? Está dito ali. Transmissão de pensamento. Como se dá uma transmissão de pensamento? De novo, a gente vai para as analogias mais simples, para a gente começar a pensar, né? Analogias bem simplesinhas. É que eu consigo ligar aqui? Ligou? Quer dizer que é uma experiência sobre ressonância e magnetismo. Simples, né? Vocês já viram essa brincadeirinha aqui muitas vezes, né? Não é simples? O pensamento é tão simples quanto. A questão é que a gente tem muita dificuldade, primeiro, de fazer a invocação. E depois de tentar buscar essa mesma ressonância. Lembra do começo do nosso bate-papo?
É tudo oxigênio, respira aí. Tem hora que eu peço alguma coisa e eu não sinto nem isso em mim. Como é que alguém fora de mim vai sentir isso? É alguém que está ali batendo naquele hertz, que não é o hertz com o qual eu gostaria de receber essa informação. Tudo é onda, tudo é a mesma massa de oxigênio atuando por aí. Se eu não sou capaz de fazer essa mesma emanação, como é que eu quero que alguém que vai fazer a intervenção de Deus em mim me ajude? Transmissão de pensamento é um exercício. É um exercício. Você já viu quando você convive muito com uma pessoa, você começa a adivinhar o que ela vai dizer naquele momento? Isso não é um exercício de convivência? Então a gente também deveria exercitar o processo da prece, né? O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Quer no caso em que o ser a que oramos acuda ao nosso apelo, quer que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Se não é o mesmo oxigênio, não foi o significado que a gente conseguiu fazer, a gente é capaz de fazer essa transmissão de pensamento funcionar. Só que a gente precisa começar a organizar isso em nós. Essa ligação espiritual com a nossa própria matéria, ela tem pontes, ela tem ligações com as quais a gente pode tentar fazer. Nós que somos espíritas, para a gente é muito fácil aceitar, imaginar a ideia da transmissão do pensamento, não é? Porque a gente já está acostumado, é meio que um dogma nosso, uma rotina que a gente faz constantemente. Mas o que muitas vezes a gente não sabe muito é que outros estudiosos, que a própria ciência já percebeu e já identificou como isso acontece e de que forma que isso acontece. E esse processo já é estudado há muitos e muitos e muitos anos. Alguns espíritos missionários vieram dar algum tipo de luz, né, com relação a isso. Antes de eu falar sobre esse espírito, eu vou terminar essa frasezinha. A energia da corrente guarda proporção com o pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida. Qualquer que seja o lugar onde se encontra, é assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relacionam e se estabelecem à distância entre os encarnados. É pela própria ressonância, pelo próprio magnetismo. Gente, o nosso cérebro é uma ferramenta pouquíssimo explorada e que a gente vai tentar conhecer ele um pouquinho aqui, né? Tem uma área que eu gosto muito de estudar, eu dou aula de comunicação e marketing, e eu gosto muito de neuromarketing, né? Você sabe por que você fica quanto tempo lá ligado no seu smartphone e não consegue desligar aquele pensamento? Porque é atuado em algumas pontes cerebrais essa sua necessidade de constantemente fazer isso. É um processo de ressonância. É uma percepção que é feita em nós e que a gente, de alguma forma, externaliza isso. Vamos começar ali por volta de 1700 e alguma coisa. Quem é esse cara? Não conhece, vê na foto. Alguém quer chutar? 1700 e pouquinho ali. 1600 e morreu em 1730 e qualquer coisa. Nasceu na Itália, Florença. Esse cara é Michelangelo. Ele fez uma obra que até hoje é considerada talvez uma das obras-primas, assim, né?
que é essa aqui, ó. Como é que chama essa obra? Chama A Criação. Está no teto da Capela Sistina, lá no Vaticano, né? E aí a gente vai começar por ela. Sabe por que eu vou falar que eu vou começar por ela? Porque ela conta a nossa própria evolução aos olhos, né, do catolicismo e do entendimento da Gênese cristã, que falava que Deus criou Adão, não era isso, né? Criou o homem à sua imagem e semelhança. E a gente começa a ter, muitas vezes por esse pensamento, essa imagem de Deus, né? Olha que interessante. Essa imagenzinha de Deus ali. O que mais vocês conseguem ver aí? Hã? Um Deus humanizado. O que mais? Anjos em volta de Deus. Deus no coração. Deus no céu, o homem na terra. Vamos começar a fazer alguns pontos aqui. Vamos lá. Ó, esse anjinho aqui, ele meio que está olhando para todo mundo para tentar entender, não é? Meio que ele está interpretando os processos. Esse aqui já está correndo. Ele já está em movimento. Esse aqui está no centro. E aqui há quase um toque. Mas esse toque não existe. O que Michelangelo desenhou aqui, na verdade, foi um cérebro. E como é que ele fez isso? Ele foi o primeiro. Quem é da área da biologia aqui? Biológicas? Alguém? Beleza? Você pode me ajudar, né? Que um dos primeiros atlas desenhados foi por ele, né? E aí ele, inclusive, ele não se considerava pintor. Ele se considerava escultor. E aí ele esculpia as coisas a partir das coisas que ele via. E ele meio que dessecou muito para entender como é que se formava o corpo humano. E fazia uma série de processos, né? Uma série de analogias. Não é a minha área, mas daqui dá para a gente pegar algumas orientações, né? Algumas coisas que dá para a gente buscar, algumas referências. Muitos e muitos anos depois, aquelas áreas do cérebro que pareciam ser como estavam lá descritas, a parte onde que se dá a consciência, a parte onde que se dá a ideia de movimento, a parte onde que se dá o processo de interpretação, estão exatamente onde está na pintura. E há um processo que não é um processo em que há uma formação e um toque. Ele é um processo de ressonância. Há um quase toque. Nenhuma célula cerebral toca exatamente em outra célula. Há um espaço em que alguns neurotransmissores, eles são guiados por forças elétricas ou princípios elétricos ali que conseguem transmitir esses neurotransmissores num espaço de ressonância. Em nós já é assim. Fora de nós também é assim. O processo de transmissão acontece nessa construção. E aí, o cérebro é mais ou menos dividido assim, ou organizado assim, né? Essa parte aqui, chamada de parietal, é onde que está o nosso processo da inteligência, é onde a gente consegue fazer, sabe aquela brincadeirinha dos significante e significado? É nessa parte, né? Porque é onde que a gente consegue identificar a linguagem, né? Quem às vezes sofre algum trauma aqui tem dificuldade com relação a isso. É onde a gente consegue fazer processos de leitura, né? Sensação. Essa parte aqui, onde que estava Deus ali, não era? Né? Essa parte é o frontal. E aqui é onde que se dá o processo de comportamento, a própria inteligência, a memória,
até o movimento. Aqui, essa parte de trás, é onde a gente enxerga, né? Que é o occipital, que é onde está a nossa visão, inclusive, né? O temporal são alguns outros sentidos muito importantes para nós, como a fala, a visão, a memória, que é essa partezinha aqui de baixo. Essas duas outras partes, né? O cerebelo é importante para o processo do equilíbrio, né? E da nossa coordenação, né? Coordenação fina, escrever alguma coisa, poder desenhar. E o tronco cerebral é onde que dá as nossas respostas parasimpáticas, não é isso? Me ajuda aí, exatamente, né? Ou seja, é um processo que a gente não controla. A nossa pressão, respiração, batimento cardíaco e todo o processo que acontece com a gente, né? Aqui tem ele melhor desenhadinho, com mais espaçozinhos, né? Não sei se vocês lembram lá do desenho, ele fez exatamente esse corte aqui, né? Que é um corte que existe no nosso cérebro chamado de sulco central, que é onde que a gente começa a ter algumas outras sensações, né? O tato, por exemplo. Já falei aqui, algumas áreas aqui centralizadas já foram descobertas processos mais sutis, né? Por exemplo, o lugar que a gente interpreta é entre esses dois elementos do cérebro. O lugar que normalmente há um processo de emoção já é um processo mais dentro do frontal. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o homem está se conhecendo essa ferramenta, que é a ferramenta com qual a gente age no dia a dia. E aí parece que, às vezes a gente pensa assim, o que isso tem a ver com pedir e obtereis? Na minha leitura, tem tudo a ver. Porque é essa ferramenta que a gente utiliza. É a partir dela que a gente consegue fazer a ligação do corpo com o espírito, com o fluido cósmico universal, para capaz de fazer essa transmissão chegar até os espíritos, que são os emissários de Deus. Esse cara aí é um dos estudiosos, né, mais atuais que falam sobre esse processo. Ele fez um artigo há pouco tempo atrás que ficou um pouco famoso, que é chamado de Deus, a coisa da sua cabeça. Ele conseguiu cientificamente identificar onde está Deus no lugar que a gente pensa. E por que tem pessoas que não conseguem entender e sentir Deus, né? E ele fez uma série de estudos sobre esse processo, né? E ele desenvolveu a chamada de neuroteologia. A teologia é porque começa a fazer algumas associações com o processo da nossa própria espiritualidade, né? E há uma série de estudos com relação a isso, né? E eu não vou ficar aqui falando sobre esses estudos, mas vou passar um vídeo. Eu não sou da área, né? E aí tem algumas outras coisas, só para vocês entenderem, porque no vídeo que eu vou passar, ele vai trazer esses nomes meio diferentes aí, tá? Ele vai falar sobre algumas partes do frontal, né, chamadas de dorso lateral pré-frontal do córtex, orbifrontal pré-frontal do córtex e o ventromedial pré-frontal do córtex. Tudo está aqui, ó, na nossa área do processo da inteligência e das sensações. Vamos lá, deixa quem entende falar melhor do que eu. Ele vai falar sobre alguns processos aqui. Ele é neurologista, ela é neurologista e ele é psiquiatra. Então o papo é nessa galera, né? É um podcast, inclusive, bem legal. Isso aqui tá estranho. A oração, que é uma coisa que, sinceramente, eu não era cara que orava. Eu entrava no Adventista e tudo lá eles fazem oração. Vou começar a reunião antes de uma oração. Aqui não é orar pelo mundo. Vergonha que os caras começam. Ficava com aquele sentimento. Ficava no seu respeito, ali aí eles. Não, mas rezando para acabar. A minha vontade é tentar de novo. A gente já orou ali quando a gente chegou agora de novo. Porque agora eu via com outra forma. Mas eu vi um trabalho de André Luger, né? E a gente vê na prática, a gente consegue fazer ressonância funcional.
um aumento absurdo de sangue do lobo pré-frontal, principalmente ventromedial e dorso lateral, na oração. Na oração. Você está falando uma Na coisa? hora. Na O hora. vento medial também está muito ligada à questão da empatia, à questão da segurança. Mas mais aquele emocional dele. Não é o O emocional dorso que eu lateral ele é mais do raciocínio, reflexão. Até que eu sono com o meu vento medial. O vento medial com sem amiga, ó, eu ouvi uma emoção Ah, para o vento medial. O vento medial falou, olha, som legal, o que você acha do som lateral? Aí é Exagero, exagero. galera, o dorso lateral olhando, ele está só administrando, né? Mas então eu tenho algo que vai me deixar meu administrador nas decisões meio estranhas, né? Por exemplo, a oração aumenta consideravelmente. Eu até cheguei a falar no podcast do Horário Azul, falei, olha, a oração aumenta em 7 ml por minuto o volume de sangue logo pré-frontal. Estava errado. Um trabalho de Andrew Milberg, ele mostra que aumenta em 7% o débito cerebral. Então, se eu sei que eu tenho um débito cardíaco de aproximadamente 4 litros de sangue passando pelo coração por minuto, e eu sei que no cérebro eu tenho 53 a 55 ali, em média, uma pessoa para 60 ml de sangue a cada 100 gramas de cérebro normal, se eu for calcular um cérebro de 300 que é a média, eu tenho 62 ml de sangue a mais no meu lobo pré-frontal no minuto. Ah, tudo bem, tem gente que fala, é porque o lobo frontal é o movimento dos caras que fazem assim, junto, tá, não, córtex pré-central, não é o pré-frontal, é o que está ali entre o G central e na parte exatamente. Então não tem nada a ver com o movimento. Ah, então é quando eu faço operações complexas, mas aí aumenta 6, 7 ml. Não, então é quando eu estou fazendo a oratória, isso aí aumenta 10, 15 ml, a oração 62. Ou tem uma coisa diferente. E eu sei que agora, a gente indo além, tem oração que aumenta mais, oração que aumenta menos. A oração que aumenta mais, a oração que aumenta demais, muito. A oração de conversa. Quando você está Senhor, obrigado, Deus. Talvez a oração mais. E eu acho mais digna, porque com todo respeito ao negócio, vai ter uma coisa ampla. É repetida, sem pensar, sem Eu estou do outro tempo. Exato. Assim como a palavra cruzada. Não é a palavra cruzada, ela primeiro usada. Não, a palavra cruzada ela só é igual com a memória que eu tenho. Porque eu já não. Pronto, né? Eu não vou aprender coisa nova ali no sudoku, né? A palavra cruzada, eu preciso de coisa nova. Então, eu volto para o temporal. Tem uma coisa boa? Tem, mas não é essa a função. Cada um tem sua função diferente. É que nem meditação e oração. Ah, a coisa que eu consigo na meditação, eu consigo na oração. Não. A meditação na eletroencefalograma, eu tenho ondas alfa, até 13 Hz por segundo. Na oração, eu tenho onda beta, eu tenho entre 20 a 30. Então, com a oração, eu fico melhor da decisão. Mas eu digo, com a meditação, eu me comunico mais com o meu subconsciente. Mas é uma beta que não é rápida, não é Sim, estresse. não é estresse, é uma beta de... O papo já está muito assim, mas deu para vocês pegarem a vibe do negócio, né? Ou seja, já chegou-se à comprovação de que o que mais faz com que o nosso cérebro crie essas pontes sinápticas é uma coisa chamada orar. Medida em ressonância magnética funcional. Quantidade de sangue que está sendo ativado e irrigado naquelas pontes cerebrais. E fizeram vários outros testes. Mas a gente já sabia disso. Não sabia disso? A gente já sabia que isso nos aproxima mais de Deus. Se isso é capaz de nos aproximar mais de Deus, a ciência já está presenciando essa dinâmica. E aí, só para deixar como curiosidade, né? Você sabe o que mais facilita esse processo de bom funcionamento do nosso frontal, do nosso cérebro? Aquelas 8 coisinhas ali, ó. Essas 8 coisinhas a gente acha em qualquer lugar, a qualquer tempo. Lembra do livre-arbítrio? Cabe a gente a entender um pouco mais sobre ela, né? Primeiro é a alimentação equilibrada, que facilita essas pontes sinápticas, né? Ou seja, vai deixar o processo do nosso
o organismo funcionando adequadamente. E a segunda, e talvez a mais importante, é a água. E aí, nesse estudo, eu fui ler um pouquinho sobre isso. Você sabe qual que é a quantidade de água adequada que a gente precisa ter por dia? Qual que é o seu peso? 7,6. Quem é bom de cabeça aí? Multiplica 7,6 por 40. 4,3. Pega aí uma calculadora, gente. Eu sou péssimo em matemática, me ajuda aí. Dá mais 3. Deve dar uns 3.000 aí, 3.000 e qualquer coisa, né? Que é em ml, eu falei 40, 3.040. Ou seja, você precisa beber por dia 3 litros e 40 ml. Você consegue beber? Hoje eu consigo, pelo menos 2 eu tomo. Quer fazer a sua conta, faz essa continha rápida, né? É mais ou menos isso. Nós não tomamos isso de água. A gente não ajuda o nosso frontal a trabalhar melhor. A gente ainda não pensa na nossa ferramenta como uma ferramenta que vai atuar no nosso dia a dia. Inclusive na prece. Inclusive na prece. Lá em casa eu pego no pé de todo mundo. Eu ando com a garrafa d'água dessa aqui para onde eu vou. Para onde eu vou. Eu ainda não consigo beber. Eu preciso mais ou menos... Eu sou mais pesado que você um pouquinho. Uns 3 ali, 3.300. E aí, tem dia que eu não consigo. Mas eu tento fazer isso todo dia, né? Isso vai deixar a gente mais jovem, inclusive, né? A pele melhor, às vezes um pouco mais, a aparência melhor. A água, gente, talvez seja onde que o fluido vital está muito presente, não é isso? O que mais que ele fala lá? Ó? Ar puro. Vem pra cá, gente, e absorve esse momento. Tira tempo da sua vida para você tirar alguns minutinhos para andar por aí. Às vezes, ir num parque, 10 minutos, 15 minutos, melhora o seu fluxo sanguíneo, te ajuda a fazer prece. Olha que legal. Te ajuda a ser um pouco mais dono de si mesmo, né? Luz solar, atividade física de baixo impacto, tá? Porque muito impacto também começa a criar outros neurotransmissores de muito movimento que vai para outras áreas do cérebro, né? Que não são a melhor coisa para você ter esse controle mesmo, ou a caminhada vai te ajudar consideravelmente. Sono regular, esse eu não tenho, não consigo. Eu tenho insônia crônica, só durmo com remédio. Mas essa é a minha missão de vida agora. Eu preciso aprender a ter um sono regular. Porque o sono também organiza esse processo dentro de você. Temperança. Outra palavra linda. O que significa temperança? Tempero da esperança. O que é temperança? Bom senso. Boa. É mais ou menos por aí. Vocês falaram, temperança deve vir de tempero. O que é temperar alguma coisa? Eu vou lá, estou fazendo comida, eu vou colocar um tempero na comida. O que é que você está fazendo ali naquele momento? Misturando. Mas se você pôr muito, essa mistura vai ficar... Se você pôr pouco... Então, tempero tem a ver com equilíbrio. Temperare, que é o radical de temperança, lá no latim e no italiano, significa equilíbrio. E aí tem um outro radical, junto com essa palavrinha, né, que é o finalzinho, que é esse AN cedilha A, que é um processo da ação mesmo, né? A ação do equilíbrio. Ter temperança. Gente, lembra do livre-arbítrio que você precisa sentir Deus? A temperança é sentir Deus em você. Para que você tenha equilíbrio de não reagir de forma destemperada, de não gritar onde não precisa,
Temperança é algo difícil. De novo, lindo, mas não fácil. Seria agir com equilíbrio. Agir com equilíbrio. E por fim, confiar em Deus. E aí a gente precisa achar Deus em nós, né? Não tem como eu confiar em algo que eu não acredito e que eu não presencio, né? São chamados de 8 remédios naturais. E tem alguns teólogos, né, que falam, né? Que inclusive receitam esses remédios como se fosse um medicamento mesmo, né? Quanto de água você bebeu, quantas vezes você foi respirar ar puro, né? Porque a gente esquece. A gente, de novo, a gente lembra da criança birrenta? Como é que a gente quer resolver os problemas? Me dá uma dipirona aí. Me dá um remédio que resolve qualquer coisa. Eu acabei de dar um testemunho aqui, né? Ó, falei que eu não tenho sono regular. Eu preciso aprender, sem o uso do remédio, a me ter esse controle. Porque senão a gente fica lá, pedindo ajuda, como se fosse aquela criancinha birrenta, querendo alguma forma ajuda sobre o que a gente poderia controlar, né? Mas vamos dar sequência? Bora lá? Lá no Livro dos Espíritos, falando sobre a prece, tem uma questão que é bem legal. Se não me falha a memória, que não anda muito boa, decorrente muito desse remédio que eu tomo para dormir, certo? Né? Então, isso, Zopidem, inclusive, é o que eu tomo, ele tira a memória a longo prazo, né? E aí eu preciso melhorar isso. Eu tinha uma excelente memória, já não tenho tão boa assim. Da questão 649 até 670, é só sobre prece. Kardec perguntou um monte de coisa sobre prece para os espíritos. A que eu acho legal é essa aí, ó, 663. As preces que fazemos por nós mesmos pode mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhe do curso? A gente pode, com a nossa prece, mudar as nossas provas? Pode mudar. Ó, a resposta dos Espíritos foi essa, ó. Suas provas estão nas mãos de Deus e há aqueles que devem ser toleradas até o fim. Lembra do meu exemplo da faca? Tem momentos que a gente precisa receber um não até terminar a encarnação. Sabe por quê? Porque a gente ainda não vai ter condição de fazer o uso daquela ferramenta de forma adequada. É isso que ele está dizendo nessa primeira frase. Tem coisas que mesmo a gente pedindo, não vamos ganhar. Deus vai falar assim, na volta a gente compra, na volta a gente compra, na volta a gente compra e vai ficar nisso. Na outra vida vai ter jeito. Mas não é tudo. Nem tudo é na volta que a gente compra, né? Contudo, Deus leva sempre em conta a resignação. A prece atrai os bons espíritos que lhe dão forças para suportá-las com coragem. Olha a palavra de novo aí. De novo a mesma palavra. A prece, então, é uma ferramenta que a gente pode utilizar, que começa biológica, começa aqui no nosso cérebro, que pode despertar em nós algo nosso para agir. Capaz de nos colocar em ação no nosso dia a dia. Fazer com que a gente tenha coragem. E é então que elas parecem menos difíceis. Já dissemos que a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora e nisto já há um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. A prece, então, é a ferramenta que você precisa para começar a agir. Vamos encarar essa prova? Vamos ver se é possível mesmo. E quando a gente toma a rédea da situação, Jesus já falou para a gente, se você estiver em mim, tudo que me pedires, início da palestra, está lá em João, você vai receber.
E vai receber na medida que a gente vai tomando consciência disso. É um processo de tomar consciência. Deus não pode mudar a ordem da natureza ao sabor de cada um. Lembra aquela hora que eu falei sobre rogar as coisas? Deus não pode simplesmente, eu gosto mais de você, tá, Mike? Então você é muito legal, você consegue agora caminhar sozinho e assim vai ser. Não, ele não pode mudar a natureza. O livre-arbítrio serve para todo mundo de forma igual. Não é uma forma, para mim é mais fácil, para os Henrique é mais difícil. Porque aquilo que parece um grande mal, sob o ponto de vista mesquinho dos homens, é de sua vida efêmera. Muitas vezes é um grande bem na ordem geral do universo. Quando Deus ele te dá uma resposta sobre aquilo que ele pediu, que você pediu, aquilo não pode afetar uma outra ordem que está acontecendo ao mesmo tempo. Eu, você e 8 bilhões de pessoas encarnadas, segundo a Brasil Coração do Mundo, lá falam que é 14 bilhões de espíritos, não é isso, Pedro? 14 bilhões de espíritos convivendo no mesmo espaço, ao mesmo tempo, e você quer que o seu pedido seja feito naquela hora, porque você é mais importante que as 14 bilhões de pessoas desse orbe. Você é ou não é aquela criança birrenta que a gente viu agora há pouco? Vai acontecer, mas não pode interferir nesse equilíbrio. Então tem que ser na medida que você vai tomar consciência e que essa consciência vai te ajudar num processo que você vai ter a coragem de andar. Nós lemos agora há pouco a história do homem no deserto. Não apareceu uma água na frente dele, apareceu? Apareceu uma intuição falando como é que ele deve agir. Ou seja, uma coragem a partir de uma necessidade que ele pediu. Lembra do pedido de vocês? Dificilmente vai acontecer uma mágica. Vai chegar o entregador do iFood, da Amazon na sua casa e falar, lembra aquele pedido? Está aqui, chegou. Me dá o código e pode ir para cá. Dificilmente será assim. Vai ser um processo intuitivo. E de novo, a gente vai ter que treinar o nosso cérebro para entender. É treinamento. O que a gente ganha com a prece? Pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos que ocorrem a sustentá-lo e em suas boas resoluções a inspirar-lhe as ideias sãs. Ele adquire desse modo a força moral necessária a vencer as dificuldades e volver ao caminho reto, que deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atraía pelas suas faltas. Olha o tanto de coisa que a gente ganha com a prece. A gente ganha a ajuda dos bons espíritos, a gente ganha inspiração pelas ideias, que são muito mais amplas do que a nossa, a gente ganha força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho que a gente precisava, e por esse meio a gente ainda consegue desviar dos males que a gente colocou no nosso caminho. Porque, lembra do livre-arbítrio? O livre-arbítrio é quando a gente se esquece de Deus e começa a colocar outros problemas na nossa frente que nem precisavam estar lá. E aí, pela prece, a gente pode nos ajudar a desviar destes caminhos, né? O que eles fazem não é afastar de nós o mal, porém sim desviar-nos do mau pensamento que nos pode causar dano. Eles em nada obstam o cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza, apenas evitam que as infringamos, dirigindo o nosso livre-arbítrio. Aí, agora é minha interpretação. Lembra quando você foi tirar a carteira para aprender a poder dirigir o carro? Né? Você teve que fazer um monte de prova, não foi isso?
e depois de um monte de prova, né, você recebeu um documento que te deu a possibilidade de poder dirigir. Não é isso? Né? A Bianca passou por isso um pouco tempo atrás, a gente conversou sobre isso. E esse documento que você recebe é algo seu, e você vai fazer uso disso porque você pode dominar a ferramenta. Quando Deus te deu o livre-arbítrio, Ele explicou tudo isso para você. E Ele falou assim, ó, você quer usar esse livre-arbítrio de modo a que você documente que você está habilitado a agir nesse mundo? Qual que é a principal ferramenta? A prece. Quero tomar uma decisão? Não consigo achar uma saída? Estou com dificuldade com alguém? A prece é o documento que a gente ganhou. Só que a gente quer esquecer dele. E aí a gente quer achar uma saída, quer resolver o problema com alguém, quer tomar uma decisão, sem recorrer à ferramenta que nos foi dada. É isso que está dizendo ali, ó. A prece não vai te tirar do mal, a prece não vai descumprir a lei da natureza, a prece vai fazer com que a gente evite problemas maiores e vai fazer com que a gente dirija o nosso livre-arbítrio. Quem deve orar? Os Espíritos falam que todos devemos orar. Aí nessa hora eu vou voltar lá no início de novo. Lembra de Mateus? Que ele falou que para a gente pedir, primeiro eu preciso enxergar o meu irmão. Sabe uma coisa que a gente não faz? Isso. Primeiro a gente julga. Comentários na internet hoje é mais ou menos assim, né? Fulano de tal foi preso porque fez isso, isso e isso. Discorre os comentários lá. Tem mais é que ficar preso mesmo. É um absurdo fazer isso. Não teve família. Olha que absurdo. Se tivesse pena de morte, tinha que estar... A gente não consegue perceber que a gente tem, assim como aquele irmão que esqueceu um caminho adequado, uma série de dificuldades. Eu preciso olhar para ele com um pouco mais de compaixão, para olhar para nós e saber como a gente deve agir. É fácil fazer isso? De novo, na teoria é muito fácil. Mas é isso que está dizendo. O homem que não se considera suficientemente bom para exercer salutar influência, não deve por isso abster-se de orar e do bem de outrem, com a ideia de que não é digno de ser escutado. Todo mundo é digno de ser escutado. A gente ganhou o livre-arbítrio e ganhou a consciência. Repelida só é a prece do orgulhoso que deposita a fé no seu poder e nos seus merecimentos. Aí eu volto de novo no exemplo lá do deserto. Ele ganhou a intuição, achou o regato da água e na hora de agradecer, o que ele fez? Eu sou inteligente demais da conta, eu sei andar sozinho e achei o caminho que eu precisava. A prece do orgulhoso é aquela que não vai reverberar. Lembra do videozinho que vocês viram? Eu batendo no diapasão? Quando a gente só olha para a gente, não acha Deus em nós, a gente é aquele diapasão que não reverbera e não consegue achar nenhum tipo de ajuda. Ah, mas Deus não me ajudou. Você não achou Deus em você, para que Deus pudesse, de algum modo, te ajudar. Os Espíritos que estão falando, não sou eu. Tá? Maneira de orar. Lá o médico já falou, né? A maneira de orar que mais enche lá o nosso frontal, né, de fluxo sanguíneo, que mais nos dá uma percepção da nossa própria consciência, cientificamente falando. Os Espíritos já falaram. Que ano que é o Livro dos Espíritos, gente? 1856, não é isso? 1856.
Primeiro a gente trouxe Michelangelo lá, 1700, alguma coisa, né? A resposta dos Espíritos é: o dever primordial de toda criatura, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta inteira, ativa a cada dia, é a prece. Vou ler o de baixo que é mais fácil. A prece do cristão, do espírita, e ele ainda complementa: de qual for o culto. Não está falando que só vale a do cristão, só vale a do espírita. São os espíritos falando. De qual for o culto, deve ele dizê-lo logo que o espírito haja retornado ao jugo da carne, deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, no ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir ter com seus amigos, com seus guias, para aurir, no contato com eles, mais força e perseverança. Deve ela subir aos pés do Senhor para lhe recomendar a vossa fraqueza, para que suplicar amparo, indulgência e misericórdia. O que os Espíritos estão falando? Feche os olhos, respira, sinta Deus em você, perceba as coisas que estão à sua volta e fale. E coloque você nessa oração. A oração decorada, ela é essencial porque nos harmoniza. A gente é capaz de unificar um pensamento. Mas para a gente realmente sentir quem está em nós e sentir essa presença, a gente precisa externalizar e falar o que a gente carrega em nós. Se hoje eu só consigo fazer assim, ó, Deus, me ajuda. Você conseguiu tirar isso de você? Isso veio realmente da sua presença de Deus? Tem dia que eu não consigo fazer uma oração bonita, não consigo. Tem dia que eu chego no meu quarto e só falo isso. Me ajuda a tomar uma decisão que menos atrapalhe. Porque eu estou angustiado e eu preciso disso. Essa é uma oração real. É um momento que realmente você está sentindo Deus em você. Para pedir detalhes, primeiro, Fernanda, você tem que estar calmo, né? Tranquilo, para você pensar em todos os detalhes. Seria ótimo a gente conseguir fazer isso todas as vezes, mas nem sempre a gente vai conseguir. Não sei vocês. Maioria dos dias, eu não consigo. Eu consigo, no máximo, tirar alguma coisa de dentro de mim e falar. Se a gente tem essa sensação de que Deus realmente, ele é, como vocês falaram no início, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ele é imaterial, ele é o criador de tudo, e a gente nos considera filho disso tudo. Tem hora que eu falo como se fosse filho mesmo. Igual eu falo para o meu pai. Nossa, meu pai é um anjo na terra, tanto que ele já me ajudou. No sentido de, eu só preciso de uma oração. Pai, me dá um caminho. Qualquer um. Me dá um caminho. Fazer isso é um exercício que a gente vai fazendo. E com o tempo, a gente vai criando muitos detalhes e formas, né? Recomendo a todos os espíritos renunciar a alguém à prece. É negar a bondade de Deus. É recusar para si a sua assistência e para com os outros, abrir mão do bem que lhes pode fazer. Não vamos tirar de ninguém a oportunidade de rezar.
a oportunidade de colocar para fora o que sente. E eu queria que a gente fizesse um pouco disso aqui, para a gente encerrar. Já estamos encerrando, tá? A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo. Eu não sou um péssimo cantor. Eu toco até bem, mas vocês vão me ajudar. A gente vai fazer um negocinho aqui, tá? A gente vai fazer um outro exercício para a gente finalizar. Vocês me ajudam? Pode ser? Aí eu vou pedir... deixa eu só ver se tá. Beleza. Mariana, a gente pode apagar a luz, por favor? A gente vai orar juntos, tá? E é um processo que a gente pode fazer muito. Em primeiro lugar, eu quero que vocês se sintam parte desse processo. Sentir parte é orar comigo, tá? Eu vou cantar uma musiquinha, né? Vou cantar a melhor oração. E primeiro eu vou pedir que a gente fique em pé, mas daqui a pouquinho, tá? Vou explicar como é que vai ser a dinâmica. E aí eu quero que vocês sintam uns aos outros. Então a gente vai nos dar as mãos. É um exercício que vai durar no máximo 3 minutinhos, 5 minutinhos. E aí eu queria, primeiro, de forma espontânea, né? Eu vou começar e depois eu queria que algumas pessoas orassem. A gente vai cantar a música um pouco, depois a gente vai abaixar um pouco o volume, eu vou começar orando algumas palavras, e aí eu queria ouvir de vocês. Algumas pessoas que quiserem, né, de forma rápida e direta, fizessem um pedido seu. Aquilo que você acha que você pode comungar aqui com a gente, que você possa partilhar, qualquer um que seja, tá? Vamos tentar começar a fazer esse exercício e colocar a nossa força, a nossa ressonância, o nosso magnetismo em conjunto. Pode ser? Podemos tentar? Vamos começar com a música. Eu gostaria que vocês ficassem de pé. Pudesse dar as mãos. Fechar os olhos. Vamos cantar comigo? A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Mestre, amigo Jesus, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por estarmos juntos, aprendendo juntos. Obrigado por partilhar. Quem se sentir à vontade, a melhor oração, a melhor oração, tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza sempre é bom.
gentileza, Senhor, a melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Assim seja. Mariana, você quer pegar? Vou pegar lá o meu computador para conectar.